tá. Ana, bom dia. Nessas bolas aí que tem uma Oi! Olá, tudo bem, querido? Tudo jóia. Bom Tudo dia. jóia? é porque não abre. Então, oficialmente, vamos começar aí a nossa live de quinta, projeto da BB Tour Goiás. Nós estamos aí hoje muito honrados com a presença do Evandro, que é uma pessoa muito querida para nós, né? Como amigo, como turismólogo, como militante da área do turismo. A gente sabe, né, de todas as dificuldades que todos nós passamos aí ao longo desse tempo para poder nos reafirmar como profissionais. Enfim, e o Evandro ele vem contribuindo aí significativamente, né, em todas as lives do Brasil. É impressionante como é que ele consegue estar em várias lives ao mesmo tempo, participar, contribuir, colaborar, enfim, é muito feliz com a participação dele aqui. A temática que o Evandro escolheu é o turismo, é a medicina do espírito. Ele faz essa afirmação para a gente. E a gente quer que ele fale um pouquinho para nós o pensamento dele, de onde vem isso, por que ele fala isso, para a gente poder contextualizar. Antes da gente começar, Evandro, quando eu pensei em você, pensei em fazer essa live, eu tive a ideia de ler um poema para você. Né? Porque quando eu penso em você, eu penso em uma poesia da Gabriela Mistral, que chama Servir. Eu acho que serve para a nossa profissão, né, para todos os profissionais. Né? Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde há um erro para corrigir, corrija-o você. Onde há um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Onde haja um trabalho que todos se esquivam, aceite você. Eu achei que isso é incrível, gente. Olha que maravilha de frase. É muito belo fazer isso para que os outros recusem. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar os seus livros, pentear uma criança, e eu vou acrescentar aqui, participar das lives ativamente dos amigos do Brasil, dos profissionais de turismo. Uns criticam, outros constroem. Seja você o que serve. Servir não é faina de seres interiores. Seja você o que remove a pedra dos caminhos, o ódio entre corações e a dificuldade dos problemas. A alegria de ser puro e de ser justo. Mas há, sobretudo, a maravilhosa e imensa alegria de servir. Eu acho que essa poesia, ela retrata bastante, esse poema retrata bastante a personalidade, a pessoa do Evandro, a militância dele no turismo, a atividade dele nesse ano de pandemia, nos apoiando tanto. Então, Evandro, seja muito bem-vindo e a palavra é sua, por favor. Olé! Bom dia a todos, namastê, que a luz do nosso Divino Mestre Jesus abençoe a todos que estão aqui. Agradeço por esse poema tão sublime, tão verdadeiro, tão puro, que também compartilho da sua essência, minha querida professora Giovana Tavares, que já faz parte de tantos anos da minha trajetória, quiçá espiritual, né? Bom, para iniciar, eu posso dizer que sou formado em turismo pela primeira faculdade do estado de Goiás, antes chamada Faculdade Camburi, atualmente a Unicamburi. 4 anos de bacharelado, onde entrei em 98 e término 2002. A partir daí foi uma trajetória daqueles, vamos dizer assim, aprendizes, né, do turismo, já com graduação no papel, mas no dia a dia precisando sempre até alcançar os mais altos postos que nos é permitido, conforme a nossa capacidade, intelectualidade, por que não dizer generosidade, do qual você faz parte. Bom, em questão do tema, o turismo é a medicina do espírito, como que ele apareceu? Como você mesmo disse, não vamos delongar, sempre participando das lives atualmente, procurando prestigiar também amigos, né? Profissionais, companheiros de jornada profissional e também pessoal. A partir daí, uma live até de João Paulo Landim, com a professora Tânia Omena,
no Instagram Outbox, né? Que é fora da caixa, ou seja, vamos pensar fora da caixa, sair dos paradigmas. E aí, professora Tânia Almena comentando. Antes disso, eu sempre colocava, eu gosto de colocar as frases de efeito, né? Muitas vezes, às vezes, pode até tornar cansativo, mas para mim é um prazer, onde a assertividade vai trazer essa nossa realidade. Então, sempre eu coloco, vamos fortalecer o turismo, vamos fortalecer os turismólogos da nação, não só do país, do estado, mas de uma nação. Por que eu vou pensar somente em mim, no meu estado ou no meu município? Não, vamos pensar no todos, no planeta em si, né? Vamos fortalecer o turismo doméstico e por aí vai. E aí, não sei explicar, talvez aos entendidos aí mais espiritualistas, uma inspiração, não sei de onde, me veio à mente: o turismo é a medicina do espírito. E aí, voltando à professora Tânia Almena com João Paulo Landim, um belo dia, já tinha passado um tempo, ouvi ela comentar: o turismo é a medicina do espírito. Falei, nossa, como assim? Eu, olha, então vou atrás dessa fonte, porque ela não pertence a mim, eu preciso ir atrás do Criador, né? E fui procurar na internet e achei. É um conceito que foi realizado na década de meados de 70, onde a primeira faculdade de turismo do país foi trazido o primeiro currículo por Domingo Hernández Penha, hoje talvez já na faixa dos seus 80 anos, onde idealizou o primeiro currículo da faculdade Morumbi, atual Anhembi Morumbi, em São Paulo. A partir daí, antes já era um professor de marketing da companhia aérea Varig, onde ele atuou, consultor, né, e criou o primeiro currículo. A primeira faculdade de turismo do país, ela vem de 1971. E esse conceito ele trouxe, se não me engano, ele é das Ilhas Canárias, esqueci a cidade. E até então não era conhecido, ele trouxe esse conceito, onde ele trouxe essa questão para a formação do turismólogo. E aí eu vou até fazer uma ênfase na questão do bacharel em turismo. Isso é uma coisa minha, sem querer desmerecer ninguém. Então, gente, vamos parar de falar bacharel em turismo, vamos falar turismólogo, né? Por quê? O psicólogo é o bacharel em psicologia, né? O filósofo é o bacharel em filosofia. O odontólogo é o bacharel em odontologia. Por que o turismólogo tem que ser apenas bacharel? Não, então turismólogo, né? Ou algumas regiões até turistólogo. Ok. Então, professor Domingos Penha traz isso para o Brasil. E é um conceito que foi meio que perdido no tempo e no espaço. Muitas vezes a gente pensa como turismo só apenas gerador de emprego e renda. Tudo bem, viável. Mas o que vai além disso, né? O que mais o turismo gera em nós? Para os seus profissionais e para aqueles que recebem, ou seja, turistas e visitantes, a mão de obra de um turismólogo, guias de viagem, agentes e por aí vai. Então, a partir daí, vem a questão do turismo e a medicina do espírito, que vem condizer com o nosso panorama atual da pandemia. Inclusive, eu até falo, eu sou muito brincalhão, professora, você sabe disso, né? Às vezes falo algumas verdades com um tom de brincadeira, mas jamais para ofender, apenas para esclarecer a mim e aquele que está junto de mim. Eu falo, gente, o Covid nos trouxe o convite para que cada um de nós possa despertar dentro de si, junto à sua família, junto até um município, uma nação que for, o real valor de estarmos aqui. O que estamos fazendo aqui? O que cada um de nós em sua atividade faz no dia a dia? Apenas assumimos postos de trabalho, ocupamos vagas, entre aspas, ou somos agentes transformadores do local onde nós estamos? Evandro, eu vou te interromper um pouquinho. Eu acho que isso que você está falando vem ao encontro da questão de termos um propósito. A gente precisa saber qual é o nosso propósito enquanto profissional. E é óbvio que o fato de você estar trabalhando, de você prestar um serviço, você tem que ser remunerado sim. Mas as empresas, nós enquanto trabalhadores, enquanto profissionais de turismo, temos que pensar apenas na questão econômica ou temos que pensar em outras questões sociais, ambientais, do bem-estar das pessoas? Pode continuar. Isso. Além de ser um gerador de emprego e renda, como você falou, ele proporciona uma série de outras ferramentas que às vezes nós não nos deparamos de imediato. O bem acolher é onde entra o conceito de hospitalidade.
né? Quando eu estava na faculdade, eu me lembro que o termo era usado turismo e hotelaria, né? Hoje é usado turismo e hospitalidade. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Quer dizer, o que é hospitalidade? Hospitalidade é uma questão que vem lá do nosso berço. Igual nossos pais falam, mas fulano, isso vem de berço. Educação, respeito, acolhimento, vem de berço, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, uma instituição, uma faculdade, qualquer instituição de ensino, não vai trazer de imediato esta hospitalidade. É uma coisa nata e que pode ser exercitada conforme também a minha força de vontade. Às vezes eu comento assim, às vezes, dependendo do momento de um planejamento turístico, de uma situação cotidiana da vida, eu prefiro o discípulo ao invés do título. Não é? Porque o título faz apenas estudantes ali, um calhamaço de conceitos, formado nisso, naquilo, tarará. Mas o discípulo, talvez ele não tenha o título, mas ele tenha vontade de aprender. Como uma vaga de trabalho, às vezes a experiência nem sempre é favorável, mas a vontade de aprender, ela é maior. E aí, então, você sobressai através do seu dia a dia. E aí, a hospitalidade, ela vem do latim hospitalitate, né? O que é isso? O ato de hospedar alguém, receber alguém. Qualidade de dar abrigo a uma pessoa. Qualidade de quem é hospitaleiro. Prática de acolhimento gentil e respeitoso. Eu fiz um roteirinho aqui para não perder. Coisa de professor, né? Não perder. Mas é importante, Evandro, a gente pensar nessa cadeia, né, do acolhimento, né? Uhum. E o turismo, ele precisa trabalhar com isso como premissa. Existe muito discurso, mas na prática, o propósito das empresas realmente, além, é claro, da questão efetivamente financeira, é também o acolhimento, é o bem receber, é a hospitalidade, né? É transformar essa experiência em algo que faça bem para o seu espírito, assim como você disse. Exato. Por favor. Exatamente. Quer dizer, o ato de acolher, aí entra outra frase que eu coloco de efeito nas lives, né? Nas inúmeras, graças a Deus, que nos proporciona dia a dia. O turismo, é necessário a praxis em turismo. O que é a praxis em turismo? Até um dos temas da minha especialização. Essa aliança entre a prática, entre o empírico e o técnico. Porque muitas vezes a gente se depara, não sei se você, todos nós, né? Até hoje nem tanto, mas nos iniciantes lá no estado, a gente deparava muito com essa resistência dos empíricos. Porque quem tem aí 40, 50 anos de estrada, e nós estávamos saindo de uma faculdade. Mas então o que é essa praxis? Essa aliança desses dois atores, empíricos e técnicos, onde não existe disputa, existe uma colaboração que forma-se um produto, certo? Algo que vai... Hoje, Evandro, a gente está falando bastante em formação de redes, né? Isso. Eu, inclusive, estou participando de uma muito forte, que é a dos observatórios brasileiros. A própria BB Tour Goiás, ela é uma pequena rede ainda, de certa forma. E essas lives aqui, elas vêm justamente para isso, para a gente poder se conhecer melhor, saber o que cada um pode, onde cada um pode atender no turismo, onde cada um pode se comprometer. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir pessoas que se comprometam, que realmente militem por um mesmo ideal, né, que é, no nosso caso, né, o profissional, se ele vai conseguir atingir aí as suas metas profissionais, se ele vai ser respeitado, se ele vai ocupar os postos de trabalho que ele merece em função da sua questão técnica. Uhum. É isso que a BB Tour busca. E é claro, evidentemente, que se a gente tiver toda essa sinergia, essa harmonia entre nós, profissionais, e esse comprometimento, compartilhamento, principalmente, a gente vai estar proporcionando, né, para esse turista um serviço diferenciado. Isso. E aí, o que acontece? Nós temos duas espécies de hospitalidade. A hospitalidade do fazer da pessoa, não é? Do profissional, ou até mesmo do visitante. Por que o turista não pode ser receptivo hospitaleiro? Essa via de mão dupla. Porque apenas o recepcionista do hotel tem que ser hospitaleiro. Não, o turista também pode ser receptivo e hospitaleiro com o profissional da área que o acolhe naquela... E deve, né? Deve. Porque a hospitalidade, ela não é só de quem presta o serviço. Isso. É de também quem usufrui desse serviço. É do ser humano, né? Exatamente. É importante você pensar no outro. Isso. E assim, a gente está vivendo essas mudanças, todas essas transformações em função da Covid-19, do medo, da insegurança, das incertezas. Então, a gente está começando a refletir
voltar para o nosso interior e pensar mais na hospitalidade de forma macro. Exatamente. Concorda? Concordo plenamente. Né? Quer dizer, nós exercemos a nossa humanidade. Né? Agora há pouco eu estava até conversando com a minha mãe aqui, a gente já no making off aqui, organizando o cenário, luz e tudo mais, né? Bem assim, graças a Deus, bem simples, mas pelo menos útil. Né? Às vezes não tem um cenário tão produtor, assim, mas vamos em frente. E falei para ela, quer dizer, é a questão da humanidade. Né? Nós estamos sendo convidados a esse Covid, volta ao convite, quer dizer, a humanidade. Nós estamos deixando de ser humanos para ser apenas, né, um celular e pronto. Não, este celular, esse distanciamento que nós estamos tendo hoje em dia, está trazendo o acolhimento para dentro de nós também, como seres humanos. Não só como profissionais. Quando eu me conheço mais, quando eu tenho mais discernimento das minhas aptidões e até mesmo dos meus defeitos, eu sirvo melhor o meu próximo. E no papel... Vou ler umas coisas aqui para você, Wanda. Tá o pessoal está deixando aqui, ó. Ana Carla Moura, nossa querida, né? Militante aí do turismo, está dizendo o seguinte: turismo para mim é vivência, é experiência, é caminhar com humildade e se ver como mais um para somar os demais, uma união. Falo sempre, não há um melhor, todos somam. Interessante. A Daiane Braga, que também é turismóloga, já esteve aqui nesse lugar que você está hoje, né? Participando da live, querida. Essas redes são muito poderosas. Oportunidade de fazermos a diferença, cada um na área que escolheu atuar, no turismo. Precisamos mudar do discurso para a prática. O João Paulo Landim complementa aqui. Maria Luísa está dizendo que está lindo de ouvir, falou para você não chorar. Gratidão, Luísa. Parabéns pela clareza ao falar sobre o tema. Com certeza, este momento faz com que todos reflitam sobre o nosso papel. Então, assim, você está recebendo bastante apoio aqui, Wanda, porque as pessoas falam muito mercadologicamente do turismo, financeiramente, de forma muito focada no dinheiro, né? Isso. E na economia, e evidentemente que isso é muito importante também. Isso. Mas hoje a gente tirou um momento para falar de outras questões que também são muito importantes. Muito. E pouco faladas, né? Uhum. Pode continuar, querido. Isso. Então, assim, é um convite que nos é feito dia a dia, quer dizer, como profissional, como eu vou atuar com essa hospitalidade? Onde está essa hospitalidade? Ela está ali apenas no serviço de um hotel, de uma recepção, ou de um guia, ou está em mim, no papel também de um turista? Então são duas questões, o turista e o profissional, não é? Isso não tem como fugir, isso é do ser humano. E aí eu volto à questão que eu me lembrei agora da criança, né? Todos nós temos dentro de nós a nossa infância, podemos ter 40, 50, 60, 80 anos, mas temos uma criança interior. E essa criança, muitas vezes, ela está deseducada conosco mesmo. Como assim? Valores que talvez nós recebemos em excesso ou não recebemos dos nossos pais, dos nossos preceptores, responsáveis por nós, onde nós não desenvolvemos a hospitalidade, a receptividade, até mesmo a humildade. Não é? Então, se eu tenho, por exemplo, vou citar um caso, um turista que vai visitar um determinado resort. Bom, eu tenho várias classes de turistas, são pessoas diferenciadas em papéis de produtos diferentes. Então ele vai para um resort, ele tem condição financeira, ele tem um patrimônio ok, e ele acha que, por mais qualificado que o hotel seja, tem que atender a todas as suas vontades. Aí é onde que entra a questão, até que ponto eu atendo o turista na sua necessidade ou na sua vaidade? Nós, às vezes, não pensamos sobre isso. E, às vezes, um profissional, não é? Um planejador, que seja no plano municipal de turismo, até mesmo como a Ana Carla Moura e tantos outros amigos, Maria Luísa, você na Goiás Tour, Ministério do Turismo e Secretaria de Turismo, no caso da cidade de Jataí, do qual minha família faz parte, né? É um exemplo que eu estou dando. Qual é o nosso papel? Não é? Quer dizer, às vezes nós somos tão sugados pelas vaidades do outro, que nós achamos que nós não estamos tendo hospitalidade. E às vezes estamos tendo. A questão é o déficit do outro, não é meu. Então é uma linha muito tênue, né? Por exemplo, um cliente vai nesse resort, voltando. Está tudo perfeito. O ambiente está todo climatizado. Tem ali até um bombonzinho, se for um casal em lua de mel. Coisas assim do dia a dia da nossa profissão, né? Mas a temperatura da água mineral não está do jeito que ele queria. Então ele cria todo um cavalo de batalha por causa de uma água mineral que estava
na temperatura talvez quente. Quem é o receptivo aí? É ele ou é o profissional que o atende? Talvez ali seja uma vaidade. Não é que isso seja uma constante. O profissional não é obrigado a ter, né, nem mesmo ter déficits. Não, não se deve ter déficit. Mas como somos humanos, devemos ser solidários uns com os outros. Ah, não, então tudo bem. Às vezes aquilo ali é uma oportunidade dele, da criança que está ali, envaidecida. Fala, pera lá. E o respeito por esse profissional? Ah, não, tudo bem. É uma água, apenas uma água mineral. O restante está ótimo. Porque às vezes a gente quer tanta perfeição que se perde nessa perfeição. Não é? Então a proposta aqui do turismo e a medicina do espírito, uma delas é isso. É nós acordarmos, termos aquele conceito de que não somos perfeitos, mas estamos nos reeducando cotidianamente. Porque às vezes a gente tem isso, não Evandro, para conversar com você aqui, ó, quando a gente pega aqui o Código Mundial de Ética do Turismo, no primeiro artigo, né, ele está falando da contribuição do turismo para o entendimento e o respeito mútuo entre homens e sociedades. Então, eu vou ler brevemente aqui só o primeiro princípio, o primeiro parágrafo, para a gente poder continuar contextualizando, porque tem tudo a ver com o que você está falando, que é justamente essa reciprocidade, esse entendimento que a gente tem que ter um com o outro, se despir das vaidades. É claro que prestação de serviço é importante que ela tenha qualidade, eficiência, efetividade, mas em alguns casos se torna preciosismo e pode quebrar uma relação ali de confiança, uma relação ali próspera entre consumidor e quem está oferecendo o produto, por às vezes por coisas muito pequenas, né? Isso. Então vamos lá. A compreensão, vou até virar aqui um pouquinho, tá, gente? A compreensão e a promoção dos valores éticos comuns da humanidade, em um espírito de tolerância e respeito à diversidade, as crenças religiosas, filosóficas e morais são, ao mesmo tempo, fundamento e consequência de um turismo responsável. Que é isso que a gente está falando. A gente está falando do turismo responsável, que ele não é só de uma mão, ele é de todas. Ele está em outra mão, na mão do turista, na mão do todos os quem atores está fazendo turismo, na mão de todo mundo, porque não envolve só, efetivamente, o profissional que está atendendo ali na recepção do hotel. Envolve uma cadeia de valor enorme de pessoas, né? Os agentes do desenvolvimento turístico e os próprios turistas, né, prestarão atenção às tradições e práticas sociais e culturais de todos os povos, incluindo as minorias nacionais e as populações autóctones, que reconhecerão as suas riquezas. Então, a gente está falando num campo aqui mais aberto, né, focado aqui na proposta do Código Mundial de Ética do Turismo, que resume tudo isso. Nós não estamos falando aqui que o turismo é a medicina do espírito, em palavras aqui no Código, mas a gente está falando, né, do respeito, né? Porque quando você viaja, além de todas essas relações que você constrói, da hospitalidade, do bem receber e das práticas turísticas, seja ela do que lado você esteja, o turista ou receptivo, você precisa pensar nessa questão da diversidade, das diferenças. Tudo isso pesa muito na hora de construir essas relações. Exato. Pluralidade de culturas, né? De cada região. Diga para nós. Então, o que você acha? O turista, a questão, por exemplo, o turismo como um medicamento, não é? Você viaja, do dia a dia, aquele cotidiano, corrido, tudo, aquela rotina, e você vai desfazer disso para descansar. Então, o turismo tem também a questão medicamento, o estresse do dia a dia, aquela rotina, né? Opa, parece que cortou. Voltou? Não, tá tudo certo. Aqui deu uma bolinha circulando. Aí, o que acontece? O estresse ele faz parte do nosso dia a dia. Cada vez mais as pessoas estão estressadas, né? Por esse acúmulo de atividades e tudo mais. A questão do roteiro de uma viagem. Será que é necessário ter um roteiro tão cheio de atividades, onde no meu dia a dia um advogado, um médico, um odontólogo, já tem a sua agenda lotada, né? Mas aí não, você está numa excursão, não, por exemplo, vou para tal lugar, uma praia. Tal hora, 8 horas, você levanta, tal hora, café da manhã, né? Ou tal hora, o city tour. Quer dizer, esse acúmulo de atividades também causa um estresse. Então, o turismo pode causar um estresse também, do virar médio e uma doença. No ímpeto de vender e de fazer, as pessoas não param para pensar, não param para estudar o comportamento desse turista, né, que vai usufruir, neste momento do seu lazer, daquele produto turístico. Então,
as pessoas simplesmente vão atropelando. Isso. E aí volta a ideia do professor Domingos Penha, os terapeutas do espírito, que ele falava na época, né? Os turismólogos são terapeutas do espírito. Por quê? Porque ele vai utilizar esse tempo livre, o ócio ali, até criativo, como Domênico de Masi, né, diz, para se refazer, para restabelecer as suas forças, suas energias e ter prazer, continuar tendo prazer no que ele faz. Então, o turismólogo, os agentes de viagem, os hoteleiros e toda a rede do turismo contribui para a recuperação deste cliente. Certo? Travou? Não. Então, Pode continuar. tá. Então, assim, é necessário que o profissional tenha o conhecimento da função? Sim, todos os profissionais. Eu não posso deixar um profissional meio capenga, como diz o nosso ditado, né? Ele tem que ter conhecimento técnico, é necessário que ele tenha um conhecimento embasado, seja em idioma, seja uma linguagem, né? O se portar, né? Ter polidez no tratar. Porque muitas vezes eu falo que existem duas categorias, isso eu falo desde criança, não sei nem onde eu arrumei isso. Existe o recepcionista, existe o decepcionista. Por quê? E aí? Você tá na recepção, espera ser bem recebido. Aí você cria toda aquela expectativa, né? Quando você chega na recepção, seja até de uma clínica odontológica, um hospital, um restaurante, ele não te olha direito, não vê que você está precisando, mal te fala um bom dia, aí você não foi recepcionado, você foi decepcionado. E o cartão de visita é a recepção. O que adianta você ter um hotel, um resort, um cruzeiro marítimo, né? Uma pousada, por mais simples que seja, ali de peculiaridade regional, se você não tem receptividade, hospitalidade. Nada disso vai Esse momento, né, Evandro, que a gente do momento que a gente começa a idealização, né, de uma viagem, de um deslocamento, a gente já começa a criar muita expectativa, né? Então, é claro que o profissional de turismo, ele acaba sendo muito cobrado, né, em função dessa expectativa, que nem sempre conseguimos atingir, né, em função de motivos, às vezes, pessoais, motivos, às vezes, da questão do ambiente do trabalho, onde eles estão aqui. Então, tudo isso influencia muito, né? A gente tem que pensar que um ambiente que proporciona hospitalidade, né, ele precisa realmente preparar essas pessoas que estão, né? Porque você vai cuidar dessas pessoas que estão ali. Elas chegam, né, às vezes cansadas, né, violadas por um ano difícil de trabalho, né, de estudo, de dedicação, e aí é aquele momento em que ela quer realmente ficar bem, em paz. Eu me recordo então, agora. Não é fácil também, do ponto de vista de quem tem que promover a hospitalidade todo dia, ficar no clima, né? Exato. Porque não é uma coisa mecânica, né? Porque eu também, professor, tem a questão assim, da artificialidade, né? Quer dizer, a hospitalidade tem que ter naturalidade. E a gente percebe quando uma coisa é meio que ali inventada ou natural. A gente tem que ter essa noção também. Porque às vezes você vai em alguns determinados lugares e fala, peraí, esse aqui é um profissional, mas tem alguma coisa ali que não está muito bem. Parece que ele está fazendo um personagem para ser bem conhecido, recebido ali pelo turista, né? Eu lembrei das aulas da Sônia Bailão, né? Que ela falava da diferença das hotelarias, né? Americanas, né? De outros continentes, enfim. Ela falava da diferença de receptividade, da frieza, de como eles tratavam. Então, que esses hotéis econômicos, quando eles surgiram, eles economizaram até na hospitalidade. Exatamente, entendeu? Exatamente. Quer dizer, a gente tem que pensar todas essas nuances, né? Agora há pouco eu estava quieto pensando assim, parece ser uma coisa quase que utópica, mas por que não? Nós temos aí o turismo de experiência, né? Eu quero assim, bom, a gente está acostumado a ficar na pousada, no hotel, você vai ali, fica uma semana como os pacotes tradicionais, e está sendo servido. Quando eu vou para o lugar do outro, que é a chamada empatia, né? Eu tenho uma oportunidade de valorizar o chefe de cozinha de uma cozinha de um hotel, o cozinheiro, o que limpa ali, o recepcionista, né? O concierge, todas as outras áreas. Por que eu não posso ter um turismo de experiência no lugar daquele profissional, por exemplo, do cozinheiro, por um dia? Né? Mesmo que eu esteja pagando um pacote, é um exemplo que eu estou dando. Vou lá. Vou ali descascar a batata da salada. Sou turista, mas estou no turismo de experiência, também entendendo a hospitalidade. Quer dizer, eu estou entendendo o lado do outro, eu não estou querendo só receber, mesmo que eu esteja sendo
aliás, pagando por isso, sentindo no lugar do outro. Pode ser até um pouco ridículo, mas a questão da empatia, né? Então nós temos que estar capacitados como profissionais e seres humanos para isso. Deixa eu ler aqui, ó, para você. Ana Carla comentou aqui, ó. Por isso da capacitação. Concordo, Ana, tem que ser contínua, né? Temos que nos preparar para lidar com essas pessoas. Tá bom? Nos cursos falam, se colocar no lugar do turista. Mas relembre que não há perfeição. Exatamente. Mas deve existir o respeito. Isso. A Ananda Pinho falou o seguinte, eu gosto de fazer amizade com os clientes e principalmente ensinar alguns termos para que haja empatia e entendimento durante a viagem. Afinal, quando viajamos, estamos aptos a conhecer outra cultura. Então, as pessoas estão te parabenizando demais aqui, falando, estão assistindo a nossa live, nós estamos com uma boa audiência. Que bom, hein, gente? E aí, a Nilza, a professora Nilza, precisamos pensar o roteiro como algo leve. Pode continuar, Evandro. Isso, professora Nilza, vou pegar esse gancho, algo leve, quer dizer, não é um acúmulo, como eu disse anteriormente, de atividades, né? Roteiros, por exemplo, a Europa, sei lá, Dourada, então ali eu tenho 4, 5 cidades onde eu vou atravessar ali uma semana. Como assim? Né? Eu só passei panoramicamente ali, mas eu preciso entender a cultura do local, eu preciso vivenciar um pouco da atmosfera daquele lugar. É onde eu falo a diferença entre cidades turísticas e cidades a turistificar. Existe diferença, não é? Eu tenho toda uma potencialidade de uma região, cidade, localidade, que me oferta, mas precisa de capacitação, precisa de um despertamento, onde a própria comunidade, eu falo, qual que é a diferença que tem? Eu sempre cito esses 3 personagens. Existe o turismólogo, o guia de turismo e o agente de viagem. São as 3 vertentes que eu falo, sempre no consenso comum. O que acontece? O turismólogo, a diferença dele, ele é o ator que trabalha o equilíbrio entre o turista que visita e a comunidade local que recebe. O guia, ele conduz a sua viagem já ali naquela localidade. E o agente te leva a conhecer. Ele é um cartão de visita para você chegar onde você vai chegar. Então, é muito importante a questão desses atores. Quer dizer, o turismólogo ainda é muito pouco divulgado. Aproveita esse espaço para dizer. Qual é o papel do turismólogo, então? Não é? Com hospitalidade, nós fizemos faculdade de turismo, lazer e hospitalidade. Cada uma com seu termo, né? É isso. Nós precisamos ter esse equilíbrio. É preciso ter hospitalidade, receptividade com as comunidades, que muitas vezes não sabem que tem potencialidade para o turismo. E que tem um ouro na mão que não foi explorado como uma joia, né? É preciso pensar. Eu sempre, como profissional, e venho despertando nisso dia a dia, falo, gente, o equilíbrio do turismólogo é esse, a diferença dele é essa. Eu tenho que ter o equilíbrio entre essas duas partes. O turismo só é bom, quanto tantas outras lives eu já venho assistindo, quando é bom para a comunidade que ali está, os residentes ou nativos, não é? Essa tem sido uma fala, né, contínua aí nos cursos de turismo, nas palestras, né? E de repente isso às vezes não é bem algo na prática. Às vezes é algo apenas que as pessoas falam por falar, né? Isso. Quando o turismo ele acontece, nem sempre as pessoas pensam primeiro no morador, no autóctone, na comunidade local. Ele vem atropelando, passando por cima de tudo. Alguém entende que ali tem um recurso turístico e que devemos explorar. É uma palavra muito pesada. Muito, né? Tem vários. É uma palavra extremamente negativa, porque quando eu falo isso, eu estou falando de forma irresponsável, porque quando eu exploro alguma coisa, eu não penso na sustentabilidade, em salvaguardar para futuras gerações, em todas aquelas premissas que a gente também estuda na faculdade de turismo. O que você acha disso, Evandro? Eu acho isso primordial. Né? A gente não pode confundir certos conceitos, explorar, porque muitas questões do nosso português, nós temos o termo, é igual o termo empregado. Eu nunca gostei de usar, fulano é meu empregado. Não, respeito quem vai. Por quê? O empregado tem hora que cria aquela coisa do pejorativo. Ele precisa de mim, Não, ele é meu colaborador. Ele é um funcionário. Parece que muda, sabe? As nossas palavras mudam a atmosfera daquela questão ali. Então, é por aí, certo? Eu não posso achar que
o turismo ele é apenas ele não é um explorador, não, ele é um incentivador, ele é um gerador de uma série de realidades que vem beneficiar comunidades e sua clientela, os turistas. Ou não. Ou Porque não. a gente tem que pensar também que quando vem de forma desordenada e sem diálogo com Isso. quem está ali no território, pode realmente ser uma péssima Exato. influência, pode não gerar valor para aquelas Exato. pessoas, Exato. né? Então, existem várias discussões acerca disso na literatura, nas pesquisas que eu vejo. Então, tem coisas que as pessoas falam de forma positiva, outras de forma negativa. Então, quando você vai, quando a atividade acontece, efetivamente, não se pensa muito nessas questões. Isso. Não se pensa muito no propósito. É isso que eu estou dizendo. Qual que é o propósito desse negócio? Né? O propósito é só gerar emprego e renda. É só esse que é o propósito? Será que é só esse que é o propósito? Não é por aí. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Né? Qual que é o propósito, né, dessa marca que está se construindo? Qual que é? Ela existe para quê? Ela vai existir para quê? Para atender quem? Então, é por isso que você tem que pensar. Isso. A sua frase ela é muito reflexiva, porque ela faz a gente pensar profundamente nisso. O turismo é a medicina do espírito. Né? Quando eu vou para o meu lazer, para praticar o turismo, eu vou para quê? Eu vou para descansar, ou eu vou realmente para me divertir. Vai depender muito da oferta. Exatamente. Né? Mas a minha procura, ela é para o meu bem-estar, como pessoa. Isso. Então, é nisso que a gente tem que pensar, é nisso que me faz refletir. E quando eu vejo a palavra explorar, eu acho que ela vem com um peso muito forte. Então, a gente descobre os destinos, Isso. a gente conversa, dialoga, a gente começa a entender as especificidades de cada território, o que cada um tem, né? O que eles têm para oferecer, o que eles gostariam de compartilhar, porque tem isso, não é isso? Somos aí os arquitetos do turismo, né? Quer dizer, vamos desbravando conforme a receptividade também daquela localidade, respeitando a sua cultura. Porque muitas vezes a questão dos... Eu vi uma vez uma região falar assim, forasteiros. Peraí, como assim forasteiros? Me senti num faroeste, sabe? Assim, como assim forasteiro? Falei, não... Muitas vezes a região não está preparada para receber. E por que ela não está preparada para receber? Talvez ela não foi despertada em suas potencialidades. Falta apenas ter o despertamento. Não é que ela não queira, ela não foi despertada. Daí o papel para o planejador, né? Os gestores municipais da Secretaria de Turismo, que graças a Deus e a cada um dos profissionais estão aí já gerindo, né? Secretarias estaduais, municipais de turismo, coisa que há um tempo atrás não se via com tanta frequência, né? Graças a Deus que já tem. É muito importante que a gente aproxime, né, os turismólogos desses trabalhos, porque a gente tem um preparo, né, considerável sobre a hospitalidade, sobre como promover esse planejamento, como melhorar essa governança. Evidentemente que a gente não é o dono do conhecimento todo, a gente precisa também dividir com outros, compartilhar com outras ciências, para que a gente possa construir algo efetivamente interessante, tanto para quem recebe, quanto para quem vai ao destino turístico, né? Com quem vai usufruir. Exato. Então, tudo isso tem que ser pensado o tempo todo. A hospitalidade, o bem receber, realmente eu vou fazer um bem, né? Eu vou, de certa forma, né, medicar essa pessoa que vem, ela vai sair daqui melhor, mais fortalecida. Isso. Porque o turismólogo... O que eu tenho que fazer para isso? O turismólogo é um psicólogo também, né? É uma área multidisciplinar do turismólogo. São várias as vertentes. Psicologia, geografia, história, né? Uma série de ferramentas. E o psicólogo, nós como psicólogos, o quê? Eu preciso entender que roteiro, qual lugar que esse cliente deseja, né? O que condiz com a natureza dele, com as suas necessidades. Eu me recordei agora do meu TCC, da graduação, que era o perfil, percepção e motivação do turista. Quer dizer, essas três questões trazem um turista caótico ou prazeroso. Não é? Quer dizer, eu preciso estar atento a isso. Às vezes eu vou numa agência de viagem ou num planejamento de um município desenvolver um projeto que aquilo não é o que o turista quer, o que a comunidade quer. Eu estou apenas impondo. Mas como fica a minha posição de planejador? Eu preciso entender a realidade e compartilhar os déficits e colaborações desse contexto. Certo? Eu concordo plenamente, Evandro. Eu acho que a gente tem um papel assim fundamental, um papel de muita responsabilidade quando a gente promove isso para as pessoas, né? Isso. A gente tem que ter essa sensibilidade. Isso, né? isso.
Exatamente como diz aqui o poema que eu li para você. A sensibilidade ao servir. Exato. E o servir, ele começa lá na hora do primeiro planejamento, né? De tudo, né? Seja do turista enquanto atividade ou de você enquanto profissional, ou no poder público, ou no Isso. setor privado, ou, Isso. enfim, em qualquer lugar que você esteja, você está trabalhando com o servir. Não o servir no sentido da servidão, Não, né, de escravidão, não. mas o servir no sentido da Doar-se, hospitalidade. né? É muito Doar-se. importante a gente... Exatamente. Pode continuar, querido. Eu me recordei das minhas as inúmeras vivências que você sabe da minha trajetória aí, né? Em agências, hotéis, eventos. E na área de agenciamento me chamava muita atenção uma coisa que eu sempre fui mais assim voltado na vivência. Como atender, né? Às vezes você se depara com algumas agências de viagem, algumas empresas que elas querem, é quase que despacha o cliente por causa das metas, né? E não dos objetivos, né? Os números têm que subir, porque tanto por mês a meta é de X. Mas como que fica esse equilíbrio entre a satisfação do cliente? Eu vendo o roteiro para ele, não, eu enfio ali um pacote nele, quase que a goela abaixo, né? Mas será que eu atendi as expectativas dele? Teve uma empresa que eu trabalhei, que eu atendia, parecia assim, eu falava, ou uma urucubaca ou uma dádiva muito grande colocada em mim. Juro para você. Eu ia atender a pessoa não sabia para onde queria ir, não sabia quantas pessoas que iam, tinha uma vaga noção, só queria fazer uma pesquisa. E eu ali brotava já o professor, o consultor, né? Eu pensava, gente, como que é isso? Evandro, eu tenho uma perguntinha para você aqui. A gente está faltando aí uns 12 minutos. Ok. Então, a Nilza fez... Vou te falar umas perguntas aqui, né? Fica à vontade. A Lê Alontra entrou aqui, mas ela estava no perfil errado. Prazer recebê-la conosco. Pois é, demais. Nilza, perguntando de novo. Evandro, você entende o mercado consumidor para o turismo de experiência mais evidente? Segunda pergunta. Ou pelo contrário, a pandemia distancia turista desse modelo de turismo? Tá. Derek entrou. Pedro Alexandre. Peraí. Essa pergunta da Nilza. Pode responder, Evandro. Depois eu te falo. Obrigado, professora Nilza, pela questão. Sim, eu entendo. Eu acredito que o que a pandemia nos trouxe, ela trouxe esse, entre aspas, isolamento, né? Que estamos distanciados fisicamente uns dos outros, e nos trouxe essa percepção, né? O que eu quero, o que eu preciso, como vou lidar na minha questão de lazer, né? O turismo de experiência, ou seja, onde eu vou atender mais as minhas necessidades. Não tão turismo de massa, mas um turismo de maior qualidade e menor quantidade, né? De público também. Me perdoe, professora, se eu errar alguma coisa que talvez não é aquilo que ela queira que eu responda. Mas aí o turismo de experiência traz esse acolhimento. Eu vou, por exemplo, uma fazenda, uma região de fazenda, conhecer ali os produtores locais, como é que se faz um doce, como é que se faz uma pamonha, como é que se faz um queijo. Né? Eu vou vivenciar a experiência daquele local. Trabalhar em mim a percepção daqueles trabalhadores que estão no roteiro do turismo. Né? E a pandemia acho que trouxe isso para nós. Entre aspas, com todo respeito às famílias e seus irmãos que estão aí partindo para outro plano, trouxe essa alegria no sentido de despertar em nós novas concepções de vida e na questão da viagem. Eu acredito que sim, eu acredito que vai... Evandro, você tem uma outra pergunta aqui, do Balaio Nordeste. Obrigada pela participação, gente. O turismo tem um fator econômico, mas tem o papel fundamental no lado social. Se o turismo não for capaz de modificar a realidade de uma comunidade, ele não cumpriu o seu papel. Concordo plenamente, Balaio, né? O Sandro também disse aqui, Sandro Belo, meu colega, né, da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, da BB Tour Nacional. Entre o discurso técnico e o político, notamos o potencializar, bastante utilizado ultimamente. Verdade. Isso. Então, é isso. Essa questão Comente essas daí para a gente poder encerrar. Tá, do social, né? É fundamental. Quer dizer, como que eu vou lidar com essas comunidades que estão ali, muitas vezes, entre aspas, né, como nós falamos, exploradas, até negativamente, pelo turismo desenfreado, que não tem uma responsabilidade social, né? Eu tenho ali comunidades que estão passando até fome. Pessoas que, às vezes, não têm uma técnica, mas têm a vontade, de volta aí, da ferramenta de trabalhar. Então, eu mando ali
Com todo respeito, gente, eu não estou querendo segmentar nada, estou explicando um contexto atual. Então eu coloco ali pessoas de fora, às vezes coloco redes hoteleiras internacionais, coloco todo um aparato de profissionais que não são da comunidade. E aí a comunidade fica à margem do processo onde ela é explorada. Então eu preciso beneficiar. Isso acontece o tempo todo, né? Por mais que no discurso a gente tenha uma fala, na prática, às vezes, a gente não consegue envolver as pessoas E efetivamente. convida, né, E aí o as público a isso. desculpas são muito grandes. Por isso que eu te digo, não existe turismo sem um propósito. Não. Se você não tiver um propósito múltiplo, social, econômico, ambiental, cultural, você não consegue desenvolver algo de verdade, no meu ponto de vista. Assim. E aí fica capenga, né? Porque você não está efetivamente atendendo ninguém, né? Nenhum dos interesses que a gente colocou aqui. Porque a gente tem que pensar em também quem não tem voz para se defender. Exatamente, entendeu? exatamente. Né? A gente tem que pensar nisso. Evandro, Oi. tem várias falas aqui para você. Delícia. E aí, o Sandro está certíssimo, né? Nesse momento agora, as pessoas utilizam essa palavra, por exemplo, potencializar. Então, assim, as pessoas se apropriam, às vezes, de algumas palavras e ficam generalizando. Isso. Então, a gente tem que pensar que cada caso é um caso. Brasil continental, né? 27 unidades da federação, a gente tem muita diversidade nesse país e a gente pode trabalhar diversas modalidades de turismo. Isso. Então, é muito complexo mesmo, né? O que a gente precisa e a gente tem feito a partir dessa pandemia? Discutido bastante o turismo. Né? Tem muitos eventos maravilhosos, né? Muitas pessoas falando, muitos colegas fazendo trabalhos excepcionais. Maravilhoso. E que a gente não tinha conhecimento disso. Então, esse é o momento em que a gente se encontrou, em que a gente está se encontrando, a gente está se conhecendo, está se reinventando. Então, eu acho que o tema proposto por você hoje, Evandro, é de uma aplicabilidade fantástica. Né? Faz a gente refletir, faz a gente pensar numa atividade mais ampla. Né, numa atividade mais sincera, mais sensata, com mais propósito. Isso. É isso que eu estou vendo aqui. Isso. Entendeu? A gente já está passando aí para os minutos finais, Evandro. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, tá bom? Ok. Você tem aí uns 4 minutinhos. Ok. Eu gostaria, professora Giovana, de agradecer pela oportunidade desta live, agradecer a audiência que aqui está, aos amigos, companheiros de jornada profissional e pessoal, a todos aqueles que se doam, que nos fazem doar dia a dia para a gente conviver aí nessa terra. Né? Agradeço por sua amizade, não só como profissional, mas como pessoa, que desde o período de acadêmico, isso me emociona, mas é verdade, sempre zelou por mim de alguma maneira. Nós não somos da mesma turma, mas nós fizemos um elo, graças a Deus, muito grande, onde não era convivência ali da mesma sala, mas um elo, talvez até espiritual, de amigos de outra data, quem sabe, né? Gostaria de agradecer aos familiares, aqueles que me acolheram, toda a trajetória até hoje, sabe lá Deus até quando, não é? A todos aqueles que fazem parte da minha jornada nessa terra. E também agradecer imensamente ao maior exemplo de hospitalidade que um ser humano pode ter, que chama-se mãe. A mãe, ela recebe o filho em seu ventre. É a maior hospitaleira que pode existir. Por quê? Ela acolhe, ela recebe. Ela tem a missão que é confiada a ela de um filho. Então eu gostaria de agradecer a minha mãe e ao meu pai, que mesmo ausente na minha vida, me trouxe para este plano, para a oportunidade de evoluir. Agradeço imensamente. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Muito, muito, muito obrigado. E a minha vovó também, que na minha criação, junto com a minha mãe, eu falo que são duas asas desse pássaro que aqui está, já com 42 anos nas costas. Mas não é nada sem a mãe e a avó. Eu falo, se eu perder uma dessas asas, eu caio. Né? E a escola que trouxe o meu intelecto, que trouxe a minha formação de toda a trajetória. Eu estudei numa escola, Instituto Educacional Emmanuel, em Goiânia, que tinha como lema amor e sabedoria. Então nós, o espírito humano, ele precisa desenvolver essas duas asas, do amor e da sabedoria.
E voltando, a minha família me trouxe essas duas questões que eu dia a dia agradeço muito. Amar os familiares e saber. Todos os familiares que estão presentes nesta live, agradeço imensamente. Muito, muito, muito obrigado. A todos, Namastê, que significa o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em vocês. Beijo, tchau! Muita luz para todos. Peraí, garoto, peraí. Gente, então tá. O Evandro é isso, né? O Evandro é essa pessoa maravilhosa, espontânea, uma pessoa carismática, nosso amigo aí há tanto tempo, né? Nosso parceiro, um turismólogo que luta, né? Que pensa no profissional do turismo e que hoje traz esse tema tão bonito, né? Esse tema tão reflexivo, tão sensível para a gente. Eu que agradeço, Evandro, a sua participação aqui, a sua sensibilidade, o fato de você estar apoiando todos os nossos colegas brasileiros, as lives, do Cali, dos colegas, da Bebetur Goiás, enfim, pessoas que te têm de uma forma muito querida. Por quê? Porque você realmente está ali de corpo e alma, querendo contribuir de forma positiva. E é desse tipo de exemplo, de profissional de turismo, de pessoa, que a gente precisa, né? Muito obrigada. Um beijo, gratidão, gente. Obrigada por vocês terem ficado aí até agora. Valeu demais. Pessoal. Luz para todos, muita fé. Vamos em frente, turismo. Olé! Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Gratidão.